Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rubens. Desde já agradeço aí os novos integrantes do canal. Quem está compartilhando, já fizemos um vídeo aí explicativo. Aí tá com 3 dias e muita gente entrando em contato comigo, certo? Então assim, devido à escassez do mercado, eu resolvi gravar mais vídeos, né? Tanto explicativo como compartilhando conhecimento, certo? Eu creio que a gente tem que ajudar a todos. Isso é bastante importante, diante de um cenário bem complicado, que é o cenário de IPTV. Então, desde já, quem puder fortalecer o canal aí, se inscrevendo, deixando seu like, comentando, eu já agradeço demais, certo? Vou fazer um canal bem simples, mas porém bem intuitivo, utilizando experiências, né? E muitos anos de estudo. Já tô 18 anos aí no ramo, certo? Tanto comecei no CS como ainda hoje faço, e desenvolvendo também em PTV, tá? Então assim, a gente tá aqui para trocar conhecimento e desmistificar muitas coisas que o mercado está entregando e as pessoas estão consumindo, né? Os revendedores, os franquias, certo? Então, mais ou menos iniciando o vídeo, vamos começar aqui com o tema que eu trouxe, né, como principal desse vídeo. São as verdades que ninguém te conta aí no ramo de IPTV, certo? Então vamos falar de servidores, vamos falar de fonte de canais, vamos falar de franquias, certo? Começando a falar sobre infraestrutura real, né, onde é necessário, né, na parte de ter um servidor de IPTV, é necessário você ter uma estrutura profissional. Isso porque o mercado já é bem competitivo, né? Eu creio que quem está há algum tempo no ramo deve ter noção, né, do quanto as inovações, as tecnologias e a concorrência, né, em si. Eu creio que PTV é um ramo bem clichê hoje já, né? Depois de tantos anos, muita gente vendendo. Então assim, vamos conversar sobre a questão de noção, né? Tem gente que me contata e pergunta, mas o que custa, né, ter um servidor de IPTV? Eu falo, cara, é algo que não é barato, né? Se você quer ter uma infraestrutura realmente boa, top, pela qual vai atender bem as demandas dos clientes, essa infraestrutura ela vai custar uma nota, né? Eu particularmente, por exemplo, eu não monto um servidor entregando todo prontinho, já com minha fonte, que não é uma fonte restream, é uma fonte de extração direta, né? Os canais vão conectar em live, mas esse também não é um bom foco, porque eu creio que quem contrata esse tipo de serviço, que é um servidor, inicialmente vai ter ali as dificuldades para manter, né? Mas enfim, uma boa estrutura, uma boa fonte, tanto de canais como de VOD, né, vai trazer um bom rendimento para você. E isso não vai ser barato, certo? Eu não monto um servidor para entregar ele pronto por menos de R$ 3.500, entendeu? Então assim, o Zé da esquina faz. Isso aí não tenha dúvidas que pode ter gente que faça realmente um servidor para você por esse preço. Porém, muito difícil esse cara vai ter ali o tempo para te atender, a disponibilidade, também ter um bom sistema, uma boa infraestrutura montada, porque não só chegando até vocês, mas antes de vocês é necessário ter bastante investimento, entendeu? A coisa não é fácil e é mais ou menos isso aí, né? Então assim, o mercado ele está bastante avacalhado. Vou passar aqui o slide, né, para mostrar o que eu trouxe.
E vamos conversando aí aos poucos no vídeo. Não tenho tanta experiência com vídeo, né? Mas a gente vai tentando compartilhar o máximo que der, certo? Então aqui o segundo tópico que eu trouxe: VPS ou servidor dedicado para instalar um Shui ou um Extreme UI. Enfim, VPS, galera, não é indicado de forma alguma para fazer instalação de Shui One ou Extreme UI, certo? Eu já tive contato com os desenvolvedores do XUI One, né? Tanto é que eu tenho licenças oficiais, realmente. E os desenvolvedores em si, por mais que eu já tivesse esse conhecimento, já soubesse disso, né? Mas os desenvolvedores oficialmente sempre trocaram ideia comigo e também compactuaram com a minha mesma ideia. VPS não é feita para esse tipo de serviço, certo? Você fala por quê? VPS é um serviço compartilhado, entendeu? E o consumo de recursos que esses sistemas precisam se tornam às vezes recursos exagerados, né? Em função de consumo, o que uma VPS de repente ela não vai entregar, entendeu? Então pode ocasionar assim problemas. Eu não faço esse tipo de serviço com VPS, não instalo e não indico. Eu prefiro sempre trabalhar pelo certo, tanto é que já estou há 18 anos no mercado. Então, vai ter o Zé da esquina que vai falar que vai dar certo? Sim, vai ter. Entendeu? Se vocês procurarem no YouTube, vai ter pessoas ou alguém falando que colocou, que instalou e que deu certo e que até hoje faz funcionar, né? Mas eu particularmente respeito a opinião de cada um, né? Como também tenho a minha, e não indico e não instalo, certo? Eu prefiro entregar algo de custo maior, porém eu prefiro ter ali uma qualidade superior, uma coisa feita de forma correta para que você, meu cliente, não tenha dor de cabeça depois e que eu possa também te atender e te dar suporte. Essa daí é uma das principais ocasiões para prestar um bom serviço. Vamos passando aqui mais slide, certo? Outro tema que eu abordei, já até falei no início do vídeo, né? Instalação de Shui One ou Extreme, enfim, qualquer desses painéis aí de entrega de conteúdos por R$100. Pessoal, uma licença do XUI One oficial ou do Extreme UI, enfim, não vai estar nem próximo desse valor, certo? Então assim, vocês podem contratar um serviço por esse preço. Aí é uma situação que vocês quem decide, né? O Zé da esquina vai estar ali para prestar um serviço de qualquer valor. Porém, geralmente, em 90% dos casos, esse pessoal não vai entregar um bom serviço. E assim, na hora que vocês precisarem, geralmente eles não vão te responder, vão desativar o WhatsApp. Igual assim, chega muita gente aí no meu PV, quem tem meu número, enfim, relatando esse fato, né? Aquele barato que sai caro. Você vai lá, paga uma coisa super barata e depois toma prejuízo, né? Então assim, eu acho que cada profissional, né, ele tem um custo mínimo para se manter e usar aquilo como profissão. Eu mesmo amo fazer isso, por isso que eu tenho bastante clientes, meus clientes são satisfeitos, são clientes de longas datas, não saio aí costurando marketing pago, porque já adianto que é uma coisa que eu considero como sem futuro, né? O mercado está bastante poluído, promessas vazias, entendeu? Ali coisas que você vê que são atrocidades,
Então eu prefiro ficar na minha, né? Prefiro compartilhar algum conhecimento que eu puder compartilhar com todos, mas levando em consideração isso aí, que jamais eu vou fazer ou trabalhar ou fazer um serviço grátis ou de graça, né? Ou barato ali que não vai compensar. Eu prefiro, para ser barato, na realidade eu prefiro compartilhar o conhecimento com vocês, né? Que praticamente aí só vai custar o meu tempo, mas eu creio que a gente tá aqui para se ajudar e que você tente fazer aquilo ali, né? Aquele serviço, aquele trabalho, o trabalho seja seu, tá? Então assim, como eu já expliquei, cada trabalhador ele tem que se valorizar. Um bom trabalhador ele não trabalha grátis, ele não dá o serviço dele barato, porque ali ele tem o seu custo para se manter e se dedicar à profissão. Não adianta o cara ser um frentista de posto ou ser um entregador ali de pizza e falar que está dedicado ao ramo de IPTV, né? Sendo que não está, e que realmente ali vai gerar a qualquer momento um problema grande na hora que vocês precisarem, né? O cara vai sumir. Então assim, prestem bem atenção. Não estou falando de serviço de ninguém, não estou sendo hater, também tem um espaço aberto para comentários, mas assim, usem a consciência de vocês, saibam o tamanho de vocês e procurem serviços validados, pessoas que realmente sabem fazer, pessoas que não trabalhem inventando ou criando coisas aí, né, que façam certo. Não estou falando que eu sou o melhor do mundo, mas isso aqui é uma ideia para evitar que vocês tomem prejuízo, certo? Então assim, encerrando esse assunto, eu não instalo e não indico, certo? Não recomendo, na realidade não indico, não recomendo você procurar uma pessoa que trabalha nesses valores, porque como eu disse, dificilmente você vai ter um bom suporte. Esse valor ele não sustenta um pai de família brasileiro, tá ok? Então é mais ou menos isso aí. Eu não monto, já digo e repito, falei no início do vídeo, um servidor por menos de R$3.500. O mínimo possível, um servidor menor possível, certo? Para mim entregar tudo pronto, eu não monto por menos desse preço, ok? Então vamos passar aqui o slide para a gente continuar o vídeo. Agora a gente vai falar um pouco sobre fonte de canais, o que é extração, o que é restream, tá? E aqui é um dos pontos bastante importantes que eu considero no vídeo, né? Porque eu acho que existe um grande déficit. Eu deixei meu e-mail aí no canal e de certa forma foi, eu creio que uma das maiores dificuldades que a galera sempre tem, né? E é o que eu vejo que é bastante evidenciado. Então assim, é uma fonte real, certo? Ela vai usar encoders, né? Para quem não sabe o que é encoder, é uma placa de captação pela qual ela vai pegar ali o sinal da própria antena, né? E ela vai encodificar aquilo e transformar em uma live, tá? Então assim, são poucas fontes no país que realmente fazem esse tipo de trabalho, né? A minha é uma delas, eu faço esse trabalho e poucas fazem, certo? Então assim, geralmente a galera sai montando aí DRM, né? Não estou criticando o uso de DRM, mas eu procuro não usar, né? Eu procuro realmente codificar os meus canais principais, para que ali eu tenha uma estabilidade minha, certo? Uma estabilidade comprovada, uma estabilidade pelo qual eu estou usando minhas antenas, certo? Então cada um trabalha da forma que quer, mas eu particularmente prefiro fazer o trabalho de extração, né?
e a partir dali entregar a qualidade da minha fonte a qualquer cliente que já tenha Shuione ou Extreme, enfim. Então assim, uma das dúvidas que eu vi lá é o porquê algumas fontes elas não conectam em live. O cara vai, joga em live ali no Shuione ou no Extreme e realmente ali alguns canais da Indown, né? Parece Indown não abre, alguns abrem, outros não. E eu vejo que o déficit é isso aí, né? Fontes que são extraídas de DRM. Então o DRM por si ele já não tem tanta essa otimização como a própria estação direta, né? Outro fator é a questão de dedicados com portas à vontade. Eu acho que é um dos principais fatores, né? A galera não quer investir em bons dedicados aí, que realmente vai fazer a diferença dentro do servidor, dedicado com porta à vontade, né? Porque não é só memória RAM. A porta, eu creio que é um dos maiores vilão, né? Você achar um dedicado aí que realmente ele tenha 10 GB de porta, por exemplo, ou 20 ou 25, é um absurdo, né? Mas são coisas que são necessárias para entregar um bom serviço. Um serviço de qualidade, um serviço bem estruturado, um serviço pelo qual o cliente vai ficar feliz, tá? Então assim, já peguei casos também, e muitos casos, certo? Acho que eu quero 80% aí da galera que tá vendendo fonte aí no mercado são pessoas que pegam listas vazadas aí em grupos, né? Porque existe essa turminha aí do faz nada, né? Que para mim são pessoas que não vão crescer, né? Eu creio que se você está interessado em colar o serviço do outro, você não vai ter um diferencial, não vai prestar um bom serviço e, de certa forma, nunca vai crescer. Então, assim, a atrocidade né? Ali você pagar por uma infraestrutura amadora e ainda receber um restring de uma fonte real de alguém que está com a lista vazada. Isso aí acontece bastante. Então, é mais ou menos isso, né? Falando sobre a questão de precificação, mais ou menos o que eu já disse na questão de um serviço de instalação de Shuione ou de outro serviço. Você vai pagar aí R$3, 4, 2, R$1 numa CX, mas às vezes você vai estar pegando algo que seja duvidoso, entendeu? Algo que não vai agregar, algo que vai ter condições péssimas e experiências péssimas para seu cliente, para você que está se dedicando ao ramo, né? Então, assim, prestem atenção, tá ok? Voltem a ideia master desse vídeo. A gente tá aqui para ganhar dinheiro, para trabalhar, para fazer o trabalho, entregar qualidade e esperar o que todo trabalhador espera, que é receber bem, né? Receber o justo pelo seu trabalho. Então, ancorando mais uma vez, preço baixo aí não garante qualidade. Prestem atenção nos trabalhos e nos serviços que vocês estão contratando, porque consequentemente pode ser um inferno aí para vocês, né? Pois contratar, vocês não vão gostar, e aí onde vem a insatisfação e o prejuízo, tá? Vamos passar o slide aqui, né? Então assim, o assunto que eu vou também tratar é sobre a questão de franquias, né? Porque assim, eu vejo que eu creio que todo dia eu vejo no Instagram, no Facebook, não sei, essas plataformas aí, propagandas que falam uma franquia ela vai custar, sei lá, 300, 400, uma franquia limitada, e você vai poder usar à vontade e vai pagar só isso, né?
Então assim, galera, isso é uma balela, tá? Não é tentando desanimar alguém que tá fazendo isso, ou alguém que comprou isso, mas enfim, isso é uma balela. Primeiro que, como eu já havia mencionado lá atrás, não existem portas e nem servidores ilimitados, entendeu? Tudo tem que ser montado, toda a infraestrutura, conforme o uso. E caso esse uso se exceda, a gente tem que fazer o upgrade. O upgrade custa valor. O valor tem que ser repassado para o cliente. Então é impossível você vender algo ilimitado por um valor que você não pode prever ele, entendeu? Então isso aí é por enganação. E é o que está acontecendo, né? A galera sai comprando aí franquia, né? Já adianto, Office não tem nada a ver, tá? Office, por exemplo, como Sigmar, outros Office aí que eu conheço, como Painel Foda, K-Office, enfim, qualquer um desses Office, eles não tem nada a ver, eles não condiz com a qualidade, né, real de um servidor. Ali eles estão ali para apenas gerenciar a parte lógica, né, a parte de logins ali do seu sistema, tá? Então assim, eu vejo muita pessoa dizendo, um Office da Sigma ele não presta. Como se o Office tivesse algo a ver com o sistema, e não tem, tá, galera? Vamos tirar isso da cabeça. Office é apenas um gerenciador e você escolhe mais ou menos o que vai ter mais funções ou o que lhe agrada mais visualmente, enfim, tá? É mais ou menos isso aí. Então assim, particularmente eu não instalo uma franquia por menos de R$1.000, tá? Então assim, uma franquia com limite, você vai pagar esse valor, vai receber a instalação da tua franquia no teu painel, tudo bonitinho, e a gente vai estipular um valor ali mensal e o valor, teu limite de ativos, tá? Bateu o limite de ativos é o upgrade, que como eu disse, não existe portas e nem servidores limitados. Então eu preciso cobrar de você o que eu preciso fazer o upgrade mais na frente para te entregar um bom e correto trabalho. Então, vai ter alguém que vai vender 200, 150, R$20, enfim, vai sim. Porém, é como a gente já ancorou lá no início do vídeo. Só não sei se o cara vai te entregar realmente uma qualidade bem legal, bem top, né? Então é mais ou menos isso aí, tá? Prestem atenção no que estão contratando, porque mais na frente você pode tá tomando prejuízo, tá? Então mais ou menos isso aí. Escolha um servidor de qualidade, né? Uma pessoa que entrega um bom trabalho. Uma pessoa que vai entregar um bom trabalho, ela não vai entregar esse trabalho de graça. Então assim, você tem que ter um investimento, tá? Não tem como começar um negócio sem investimento. Isso aí é uma das principais requisitos, tá? Desconfiem de proposta barata e façam a coisa certa, tá? Porque o mercado ele tá muito balançado, muita gente vendendo, e se você sair perdendo cliente, simplesmente você vai ficar muito ruim depois, né? Então é mais ou menos isso aí, tá? Caso você não tenha um investimento, sempre que eu falo, um passo cada vez, né? Você começa os trabalhos como revenda, você não tem esses 1.000 aí para pagar, não tem a quantidade de ativo para manter, não tem os 3.500 para montar um servidor. Então, vai um passo de cada vez. Pega um bom servidor, pega um bom serviço, se torna revenda, cresce dentro desse servidor. E aí vai chegar um momento que você vai ver que você está no tamanho correto, que você tem aquele investimento que você pode manter um servidor seu próprio, ou realmente você trabalhar como uma franquia de um bom servidor, tá? Então, um passo de cada vez, paciência, façam o trabalho certo, busquem as coisas corretas, que o IPTV é mais ou menos isso, trabalhar de forma correta
trabalhar com qualidade, procurar um bom serviço, tá? Então vamos mais para frente que a gente vai finalizar aqui já o slide, tá? Então assim, ó, conclusão que eu vou passar para vocês, né? No IPTV não existe milagre, tá? Como eu já falei, se vocês querem ter um bom serviço, um servidor de vocês próprios, ou seja um franquia, ou seja um revendedor, enfim, vocês têm que, primeiro, sempre eu faço esse questionamento, eu não deixo o meu contato em YouTube, tá? Porque eu sei que existe muita pessoa sem noção, muito papateste, entendeu? Muita pessoa que é curioso e não vai fechar, e eu não tenho tempo para isso, tá, cara? Tá, pessoal? Meu tempo ele é bem limitado, eu me dedico à profissão, eu amo a profissão, tá? E assim, eu só quero pessoas que realmente vão vir para me trazer algum lucro real e ter um bom serviço, né? Entregar um bom serviço ao cliente. Então eu deixo o e-mail, né? Caso o cara grave um e-mail bem estruturado, bem top de verdade, o cara vai ter o meu aval, né? Eu vou lá entrar em contato com ele, vamos conversar, vamos fechar um bom negócio. Mas caso não, eu prefiro nem atender esse cliente, né? Eu prefiro, como eu disse, para trabalhar barato ou perder meu tempo, eu prefiro compartilhar alguma visão com vocês aqui gratuitamente, né? Estamos começando o canal agora, mas enfim, o espaço está aberto para comentários, tá? Vocês podem ficar à vontade aí se quiser tirar alguma dúvida sobre configuração, enfim, né? Eu vou deixar o espaço aberto e volto gravando outros vídeos, né? Realmente vendo o que é a dificuldade de vocês, tá? Então, desde já agradeço, eu vou agradecendo já a compreensão de quem assistiu meu vídeo completo, quem realmente viu a coisa acontecer, tá? Tem um vídeos aí de mais ou menos o meu servidor rodando em live, certo? Eu tenho canais internacionais também, então muita coisa, certo? Meu serviço ele é um serviço bem completo, mas existe sim alguns bons serviços também, algumas pessoas que fazem o correto, como eu falei, não sou o melhor do mundo, mas a gente tenta desmistificar muita coisa e mostrar o que realmente acontece diante das 4 linhas, né? Porque o que acontece na realidade diante dos bastidores, tá, pessoal? Então é mais ou menos isso aí, tá? Se você quer algum trabalho, tá? Também eu presto mentoria aí para Chuyone, para Extinui, né? Cobrando aí um bom valor. A partir de R$500 aí eu já consigo prestar alguma mentoria, tá? Se você está tendo alguma dúvida, alguma mentoria particular, né? Pra gente trabalhar em cima da tua dúvida, em cima do teu problema. Porque algumas coisas realmente eu vou compartilhar grátis, né? O que eu ver que tá tendo muito comentário, eu vou pegar aquela parte e vou explicar sobre ela. Mas enfim, se você quer uma mentoria mesmo privada e ver o que está acontecendo aí dentro do teu sistema, algum problema, alguma insatisfação, né, a gente cobra, né, mínimo esse valor de 500, eu já consigo atender, e a gente explica e mostra onde está o defeito e mostra a solução, tá? Então é mais ou menos isso aí, galera. Quem se interessar por algum trabalho, né, eu vou estar disponibilizando algumas vagas, tá? Já tenho um servidor aí com um dedicado de 64 GB, tá todo instaladinho, tudo certinho. Vendo ele por 3.500, tá? Então sejam claros aí nos e-mails de vocês. Vou deixar também nesse vídeo o meu e-mail, e vai ser nossa única fonte de contato inicialmente, tá? Mais pra frente talvez eu trabalhe com algumas lives, faça algum grupo VIP, enfim, é o nosso início, né? Como eu já prometi, vou difundir bastante conhecimento gratuito aqui, tá? E é mais ou menos isso aí. Boa noite a todos, que Deus abençoe todos, tá?